parte de espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente, que é o ICP-OS. Tá? Então, o ICP-OS, esse equipamento aqui, ele possibilita a determinação de vários elementos da tabela periódica e a gente vai entender o porquê disso. Tá? Então, o que é o ICP-OS? O ICP-OS, primeiramente, ele consiste na emissão da radiação após a excitação dos elétrons. A gente viu anteriormente as técnicas AAS, de absorção, espectrometria de absorção atômica, com vários tipos de detectores, vários tipos de atomizadores. E agora a gente vai tentar estudar uma técnica de emissão. Só que não é uma técnica de emissão tão simples como aquela da fotometria de chama que a gente viu. Essa técnica de emissão, ela é uma técnica que gera uma fonte de energia que pode chegar até 10.000 kelvins, então ela consegue excitar vários átomos, vários elétrons de átomos presentes na tabela periódica. Tá? Então, ela também consiste na emissão da radiação após a excitação desses elétrons. Então, agora, com o ICP-OS, o objetivo é detectar, quantificar esses fótons emitidos, ou seja, o quanto foi. Agora, o que a gente tem que se preocupar é com a emissão dos elétrons, quando volta ali para o seu estado fundamental. Tá? Então, eles emitem na radiação na faixa ultravioleta e visível, e o plasma, que a gente vai entender o que é, que faz parte aqui do ICP-OS, que eu digo que é o coração do ICP-OS, é um plasma que chega a uma temperatura de até 10.000 kelvins. O plasma é como se fosse, vamos comparando com as técnicas de absorção, é como se fosse ali a chama. Tá? E no caso do ICP-OS, a gente não fala chama, a gente fala plasma e a gente vai entender o porquê. Tá? Então, o ICP-OS identifica átomos e íons. Outra característica dessa técnica instrumental, a gente viu lá na absorção atômica que o que eu queria determinar era somente átomos gasosos e que íons eram interferentes. E agora, na técnica de emissão, o ICP-OS, eu posso tanto determinar átomos quanto íons. Tá? Os íons deixam de ser uma interferência. Tá? E a gente vai entender também o porquê. Então, utiliza a energia eletrônica para a detecção. Tá? O espectro é dado na forma de picos, da mesma forma que na absorção atômica. Por que é pico? Porque acontece só a transição eletrônica, a gente não tem transições vibracionais e rotacionais, como na espectrometria molecular, porque aqui a gente está falando de um átomo, então não tem ligação química para sofrer estiramento, rotações, deformações, que são responsáveis ali no caso da absorção, de radiação, tá? Então aqui a gente só tem transições eletrônicas, então o espectro é na forma de pico, tá? Essa técnica ICP-OS, ela é uma técnica multielementar, tá? O que significa isso? Com esse equipamento eu consigo determinar vários elementos de uma só vez, tá? Então, agora a gente perde aquele trabalho que a gente tinha lá nas técnicas AAS, de trocar a lâmpada de cátodo oco toda vez que eu queria analisar, toda vez que eu tentava, tinha o objetivo de analisar um átomo diferente. Aqui a gente não precisa disso, tá? Porque ele é uma técnica multielementar, então ele detecta vários elementos químicos de uma única só vez. E a gente vai entender também o porquê disso, como isso acontece. Tá? Precisa de pequenas quantidades de amostra, eu digo que talvez é a mesma quantidade ou muito próxima ao que é utilizado no FAS, no FAS, tá? Talvez um pouquinho menor. Ele tem uma alta sensibilidade, micrograma por litro, então ele é um pouco mais, ele consegue atingir limites de detecções um pouco menores, um pouco melhores, ou seja, menores do que as técnicas do que o FAS, mas em contrapartida ele não consegue, ele é pior, se comparar ali a limite de detecção se a gente comparar com as técnicas de GFAS, a formação o forno de grafite, GFAS, tá? Então, o GFAS consegue atingir ainda assim menores limites de detecção do que o ICP-OS, tá? O plasma atinge elevadas temperaturas, eliminando solventes, compostos e outros interferentes,
Então a gente acaba evitando aqui algumas interferências como a absorção de fundo, né? Porque a gente tem uma temperatura muito alta, então elimina qualquer possível molécula que poderia ali estar presente ali na chama, tá? No plasma, podemos dizer assim, tá? Bom, isso também não é um grande critério, porque essa técnica analítica, ela não tem ali a lâmpada de cátodo oco. Então, o que acontece esse plasma, ele tem uma energia muito alta e a função do plasma é excitar todos os átomos, todos os elétrons, né, dos átomos presentes ali que eu queira, né, determinar. Então, eu não tenho uma radiação passando, né, como era no caso das técnicas de absorção, né, que tinha uma radiação da lâmpada de cátodo oco passando ali pela chama. Aqui no ICP-OS a gente não tem isso, porque a chama já é suficiente para excitar, para promover os elétrons do nível fundamental para o nível excitado dos átomos alvo, né, que eu quero determinar. Tá bom? Então, uma vez que a chama excita os elétrons, quando esses elétrons voltam para o seu estado fundamental, eles emitem a radiação, e essa radiação emitida aí, que é o que eu tenho, o que o equipamento vai detectar. Tá? E aí, a partir dessa radiação emitida, detectada pelo equipamento, a gente vai usar também a lei de Lambert-Beer, né, A igual a ABC, para fazer ali as correlações, tá, de o quanto de emissão de quanto foi emitido, e aí correlacionar com a presença desses elementos químicos. Tá bom? Bom, como ele é multielementar, é um equipamento mais sofisticado, detecta vários elementos, mais elementos químicos do que o FAS, né, do que as técnicas de absorção atômica, ele é um equipamento mais caro. Tá? E necessita também de profissionais especializados para utilizá-lo. Ele tem uma complexidade um pouquinho maior do que algumas técnicas de absorção, né? Obviamente, se você pegar um equipamento de absorção por fonte contínua, ele também vai ter uma dificuldade ali, vai precisar de um treinamento bem mais elaborado para utilizá-lo também. Tá? Mas o ICP-OS tem uma complexidade, né, de utilização um pouquinho maior do que as técnicas de absorção atômica. Tá? E ele tem um alto custo para reposição de peças. Né? Se ele é mais caro, obviamente as peças do equipamento são mais caras também. Tá? Então, esse aqui é o ICP-OS, tá? Esse aqui é o equipamento do ICP-OS, esse aqui é o amostrador automático, tá? A gente vai entender mais ou menos como que funciona isso daqui, e aqui é um computador que registra, né, os picos, né, dos átomos analisados, até mesmo não somente os picos, mas as concentrações, enfim, tá? Desses elementos ali. Então, como que funciona, como que é o esquema geral do ICP-OS? Eu vou falar de forma bem geral aqui, e depois eu vou pegar cada seção aqui do ICP-OS e a gente vai tentar destrinchá-la para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona esse equipamento. Tá? Então, esse equipamento, ele acontece, primeiramente, também uma nebulização da amostra, tá? Tem uma bomba peristáltica. A bomba peristáltica é um movimento peristáltico, né, de sucção ali, né, como se fosse de relaxamento e sucção ao mesmo tempo, né, e contração. E aí faz com que essa bomba, né, ela fique em movimento constante, fazendo com que a amostra seja succionada, tá? Por um capilar, né, no caso, presente aqui, né, no caso que eu irei introduzir na amostra. Né? Então, essa amostra é succionada, né, pela essa bomba peristáltica e levada até um nebulizador. Tá? Esse nebulizador tem a função de nebulizar, de transformar a amostra em aerossol. Tá? A gente vai entender isso. Aqui passa um fluxo de argônio transversal, tá? Aqui nesse nebulizador. E esse fluxo de argônio, quando o argônio, né, que é um gás nobre, entra em contato com a minha amostra, ele começa a quebrar a minha amostra em partículas menores, né, formando aí os aerossóis. Esse aerossol é introduzido aqui numa câmara de nebulização. Existem vários tipos de câmara de nebulização, da mesma forma que existem vários tipos de nebulizadores, tá, que a gente vai ver. Então, essa câmara de nebulização tem alguns estágios aqui para impedir que um fluxo muito alto desse aerossol chegue aqui no plasma. Né, da mesma forma que lá no FAS eu também não posso introduzir uma grande quantidade de amostra no plasma, porque senão eu vou extinguir esse plasma. Então, esse nebulizador faz com que as gotículas maiores saiam também por um drene,
pelo um dreno, tá? E somente as gotículas menores vão aqui percolar e atingir aqui o plasma, tá? Bom, qual que é a função desse plasma? Eu já introduzi a função desse plasma, é excitar os átomos, os elétrons, né? Os elétrons ali contidos nos átomos da minha amostra. Tá? Então ele excita todos esses átomos. Quando eu digo excitar o átomo, são os elétrons desse átomo. Tá? Então ele excita todos esses elétrons ali dos átomos presentes e aí a energia que é emitida. Quando essa energia ela é emitida, ela passa por uma difração, tá? um jogo de espelhos, de prisma, e ocorre aí difração, tá? Nesses espelhos, nesse prisma, e aí difrata, né? Separa os comprimentos de onda referente a cada analito, né? Que eu quero determinar. E aí tem um detector, esse aqui é um tipo de detector CCD, e esse detector ele é responsável por detectar esse sinal, né? Esses comprimentos de onda referente aos meus analitos, e aí manda esse sinal, né, amplifica esse sinal, manda para um computador para ser registrado, né, o sinal, a emissão, né, referente ali a esse meu elétron, né, esse meu átomo, podemos dizer assim. E aí, com isso, a partir de cálculos, né, a gente consegue reportar a concentração do meu analito presente na amostra. Tá? Depois eu vou falar do que acontece, os processos que ocorrem aqui na chama, que são processos importantes, um pouco semelhantes ao que acontece no FAS, tá? Mas isso eu vou deixar para um momento mais posterior. Tá? A gente vai revisitar esse slide mais para frente. Então vamos lá, vamos começar aqui pela bomba peristáltica e pela sucção aqui da minha amostra. Então o que é a bomba? A bomba peristáltica, né, ela faz esse movimento de contração, então ela está succionando ali, né, a amostra para levá-la até o nebulizador. Então a bomba peristáltica serve para sugar, entre aspas, né, a amostra pelo capilar e injetá-la, né, no aparelho. Né, no caso, quem injeta no aparelho ali é o nebulizador. Tá? Deve ter uma boa eficiência para evitar entupimentos. Então, um grande problema, né, é você entupir o nebulizador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, se você entope o nebulizador, de repente a sua amostra tem alto sólido dissolvido, você não está utilizando o nebulizador apropriado, você pode entupir a sua amostra, o seu nebulizador, e aí você ocasiona aqui uma perda de pressão, né, de sucção aqui dessa bomba. Tá? Bom, é um processo bem simples essa bomba peristáltica, é bem fácil de entendê-la. Tá? Bom, então após passar pela bomba peristáltica, a minha amostra é introduzida aqui no nebulizador. Tá? Então o nebulizador é responsável por transformar a amostra em aerossol, devido a esse fluxo transversal aqui de argônio, quebra as gotículas da minha amostra em aerossol. Devem ser empregados de acordo com a natureza da amostra, então existem vários tipos de nebulizadores, tá? E você vai usar o nebulizador de acordo com a sua amostra. Tá? A gente vai ver alguns nebulizadores pneumáticos aqui e vocês vão entender como que funciona. Os nebulizadores mais empregados são os tipos pneumáticos, tá? A gente vai entender o que é isso, e os ultrassônicos. Tá? Os pneumáticos ainda são até mais utilizados do que os ultrassônicos. Os nebulizadores pneumáticos mais utilizados são o concêntrico, o de fluxo cruzado, chamado também de cross-flow, e o de disco poroso e o Baton. Tá? São bastante nomes, né? Não tem necessidade de decorá-los, de decorar tudo, tá? Mas é somente para vocês terem a noção que você pode variar o nebulizador de acordo com a sua amostra. Cada tipo de nebulizador vai ser mais apropriado para um tipo de amostra. Alguns para as amostras que têm alto teor de sólidos dissolvidos, outros para amostras que têm um caráter um pouco mais orgânico, e daí vai. Tá? Então, a amostra líquida é bombeada para encontrar um jato de gás, geralmente o argônio, né, que eu estou dizendo aqui, essa seção transversal, e em alta velocidade para que quebre, né, a solução da amostra e transforme em aerossol. Isso aqui eu já expliquei. Argônio passa aqui transversal, choca com a amostra, quebrando a minha amostra em partículas menores, formando aí esse aerossol. Tá? Os de fluxo cruzado, eu estou dizendo aqui que os cross-flow, né, ou seja, de fluxo cruzado, são menos propensos a entupimentos por deposição de sais e são usados em trabalho de rotina. Eu usei muito cross-flow quando eu trabalhei com ele no mestrado, porque na graduação, na verdade, na iniciação científica, porque eu fazia análise de água de produção
de petróleo, então tinha alta concentração de sais, e aí a gente utilizava um nebulizador mais apropriado, porque ele tinha um orifício um pouquinho maior e evitava entupimentos devido a essa incrustação aí de sais. Tá? Então aqui eu trago para vocês alguns tipos de nebulizador pneumático. Pneumático vem como que eu posso dizer, de uma pressãozinha devido ao ar, ao fluxo de ar, ao fluxo de gás. Tá? Então, o pneumático está correlacionado aí a ar, né? A esse movimento de ar. Né? Então, os nebulizadores pneumáticos aqui eu mostro o tipo 1 concêntrico, tá? Então, aqui é a solução da amostra, fluxo transversal, quebra a amostra em partículas menores. Esse aqui é o concêntrico. Tá? Também usei bastante esse daqui. Fluxo cruzado, que é o B. Tá? Fluxo cruzado, olha, observa que o orifício dele é um pouquinho maior, então é por isso que ele é utilizado para sólidos dissolvidos, né, que evita entupimento. Então aqui há um fluxo de gás, aqui a introdução da amostra, também há um choque, né, fazendo com que forme o aerossol. Tá? Há também aqui o disco poroso, tá? É um outro tipo de nebulizador, e também o de Bayton, que é esse outro tipo de nebulizador. Esse aqui é um orifício um pouquinho menor, a amostra introduzida aqui, há um fluxo de gás a alta pressão, e aí quebra as amostras, formando esse aerossol. Por que deve se utilizar o nebulizador? Porque o nebulizador tem uma função importantíssima, que é transformar a amostra em aerossol. Se eu introduzo a minha amostra totalmente líquida, sem formar esse aerossol, ela vai atingir o plasma, né, e vai extinguir o plasma, né, como se eu estivesse jogando água no fogo, né, vai, de uma certa forma, vai extinguir. Tá? Bom, então vamos ver um pouquinho mais sobre o nebulizador. Nos nebulizadores PN pneumático, tá? A solução da amostra é aspirada por um tubo capilar com auxílio de uma bomba peristáltica. Na verdade, praticamente todos os nebulizadores utilizam essa bomba peristáltica para succionar, né, a amostra e até chegar ao nebulizador, no caso. O gás de nebulização em alta velocidade divide o líquido em pequenas gotas. Aqui só estou falando novamente o que eu comentei anteriormente. Né? Esse aqui é o gás de nebulização, que é o argônio. Ele serve para quebrar essas amostras, a gente já viu isso. O diâmetro médio das gotículas do aerosol introduzido no plasma é de mais ou menos cerca de 2 micrômetros. Tá? Os nebulizadores pneumáticos são fáceis de serem empregados, porém a eficiência de transporte do aerosol até o plasma é baixa, é de 2 a 5%, que diminui a sensibilidade. Os nebulizadores ultrassônicos, eles são mais sensíveis, porque você consegue transportar mais essa amostra até o plasma. Tá? Os pneumáticos, da mesma forma, não sei se vocês lembram lá no FAS, tudo que é nebulizado, no caso o nebulizador lá no FAS, aquela pérola de vidro, né, que a gente viu para quebrar as gotículas, também chega somente aí próximo a 5% na chama. No ICP-OS também, cheguei de 2 a 5%. Tá? O resto sai pelo dreno, não é utilizado. Tá? Por isso que a quantidade de amostra do ICP que você tem que succionar no ICP-OS é mais ou menos próxima à quantidade de amostra que você deve succionar no FAS também. Tá bom? Bom, o ICP-OS também a gente é utilizado só para amostras líquidas, tá? Então, se eu quero determinar algum elemento químico com uma amostra sólida, como por exemplo um solo, ou como por exemplo uma celulose, enfim, algo mais sólido, né, eu preciso de fazer um preparo de amostra, conforme a gente já viu, que são as decomposições por via seca ou por via úmida, para transformar aquele material, passar aquele material para uma solução, né, e aí submeter o equipamento. Tá? Então, não é possível utilizar o ICP-OS para a determinação de sólidos diretamente. Eu tenho que fazer um pré-tratamento antes. Tá? Bom, então, já falei de tudo isso daqui. Agora, a câmara de nebulização, eu não coloquei aqui porque existem vários tipos de câmara de nebulização também e você vai utilizá-la de acordo com a sua amostra. Tá? Então, após a introdução da amostra aqui na câmara de nebulização, essa amostra atinge o plasma, a tocha. Tá? Então vamos ver o que acontece na tocha. Então, primeiramente, o que é a tocha? A tocha é um artefato ali do equipamento, né? É um acessório do equipamento, que é o coração do equipamento, é onde vai gerar o plasma. É nessa tocha que gera um plasma. Tá? E esse plasma é responsável pela excitação desses elétrons presentes nos átomos que eu quero analisar. Tá? Então,
A tocha, né? Vamos lá. Direciona a amostra nebulizada para o plasma. Então aqui, ó, a amostra nebulizada, ela vai entrar, cadê aqui onde que entra? Isso vai entrar por aqui junto com o gás de nebulização, tá? E vai aqui atingir a zona analítica, né? Onde que está a minha chama, o meu plasma, tá? Bom, ela é constituída, a tocha é constituída por 3 tubos concêntricos de quartzo. O que seria tubo concêntrico? É um dentro do outro, tá? Então, um tubo maior, um menor e outro menorzinho, tá? Esses tubos têm que ser de quartzo. Por que é de quartzo? Porque o quartzo aguenta grandes temperaturas, tá? Então, se fosse vidro, ele ia ali sofrer uma fusão, tá? Então tem que ser um material bem resistente a altas temperaturas. Por isso que se escolhe quartzo. Quartzo é um material caro também, que encarece ainda mais o equipamento. Tá? Então é constituída por três tubos de quartzo que são responsáveis pela passagem dos gases que formam e sustentam o plasma. Então vamos entender como que funciona aqui esse plasma. Então o gás de nebulização, ele entra por aqui, né? O gás de nebulização junto ali com a amostra, vocês lembram, né? Que olha só, o gás de nebulização, ele vem daqui, né? Ó, passa por aqui junto com a amostra. Tá? Então esse gás de nebulização ele entra aqui na tocha, tá? Aqui na parte central da tocha. Existe um gás auxiliar que também pode ser o argônio, tá? Geralmente também utiliza-se o argônio, e esse gás auxiliar ele é utilizado para manter o formato do plasma. Tá? Ele é utilizado aqui só para dar um formato bonitinho para o plasma. Tá? E algumas das vezes a gente faz um corte, tá? Ele também é utilizado para cortar uma seção desse plasma, uma seção fria desse plasma, onde acontecem algumas interferências. Não vou entrar muito em detalhe nessa parte. Tá? Mas, enfim, existe também o gás de refrigeração, o próprio nome já diz. Esse gás tem função, e aí ele é mais externo aqui, né? Ele tem a função de refrigerar, tá? De isolar termicamente as paredes da tocha. Tá? Então ele refrigera ali termicamente, né, para garantir que o calor fique ali concentrado na parte interior dessa tocha. Tá? O gás auxiliar eu já falei, e o gás de nebulização, né, que a gente já comentou, é responsável pelo transporte da amostra até o plasma. É necessário que todos os gases tenham alto grau de pureza. E aí é outro motivo de você encarecer essa técnica analítica, porque você precisa de gases, né? Geralmente você usa o gás de argônio, tá? O argônio é um gás nobre, tá? E o argônio ele é caro. Além disso, tem que ser um argônio com altíssima pureza, 99,999% de pureza. E aí encarece ainda mais esse equipamento. Por que tem que ser com alto grau de pureza? Porque se tiver traço de algum elemento químico que eu estou querendo analisar na minha amostra, eu vou estar contaminando a minha amostra com o elemento químico contido no gás. Tá? Então, não posso utilizar um gás com alta quantidade de impureza. Tem que ser um gás totalmente com alto grau de pureza. Tá? Bom, e aí, essa tocha, ela tem 2 configurações. Você pode utilizar essa tocha numa visão, a gente chama de visão, ou orientação, axial ou radial. Vamos entender, ó, axial ou radial. Vamos ver primeiro a axial. Tá? O que seria isso? Isso aqui é a tocha, tá? Que é a formação do plasma. Tá? Quando essa tocha ela está de forma axial, ou seja, de forma horizontal aos espelhos, tá? Ao sistema de detecção do meu equipamento, eu digo que a tocha está na posição axial. Tá? Se eu não quero essa tocha na posição axial, eu posso pedir para o software do equipamento para fazer com que ela gire e fique radial, que é o que a gente vai ver depois. Ou alguns equipamentos você tem que trocar manualmente, tirar a tocha e inverter a posição. Vai depender do equipamento que você está utilizando. Tá? Então, essa tocha axial é que ela fica exatamente virada, né, de forma horizontal para o jogo de espelhos, né, para a parte de detecção do equipamento. Tá? Bom, qual a vantagem de utilizar uma tocha na configuração axial, né,
de frente, frontal ali ao meu jogo de espelho, ao meu detector. Ela é mais sensível, apresenta, por ser mais sensível, ela acaba apresentando maior razão, sinal, ruído, tá? E melhor quantificação e maior sensibilidade, obviamente, tá? Essa maior razão, sinal, ruído é um pouco, depende também do analito, tá? Depende do analito, depende da sua amostra, tá? O que significa essa razão, sinal, ruído? Né? O sinal é o sinal do meu analito e o ruído é o ruído da linha base ali no meu espectro. Tá? Então, se eu tenho um sinal pequenininho com ruído grande, tá? Eu vou ter um problema. Então, quanto maior essa razão do sinal, quanto maior for o meu sinal e o ruído for menorzinho, melhor. Tá? Bom, então pode agora algumas também alguns problemas dessa tocha, né? Pode ocorrer o fenômeno de autoabsorção e recombinação de íons, tá? E também dificulta em analisar amostras complexas e amostras que apresentam metais alcalinos, tá? Como sódio, potássio. Então, por quê? Por ela ser muito sensível, essa configuração axial ser muito sensível, se eu tenho uma amostra muito complexa, com alto teor orgânico ou alto teor de sólidos dissolvidos, qualquer variaçãozinha que tiver ali na minha amostra, nessa matriz da minha amostra, pode influenciar no sinal do meu analito. Tá? Então, por isso que a configuração axial é muito sensível. Então, a configuração axial ela deve ser utilizada para amostras, né, menos complexas, com uma matriz mais fácil, uma matriz mais limpa, como, por exemplo, uma água de rio. Tá? E, além disso, para elementos em concentrações relativamente baixas. Né? Se tiver uma concentração muito alta, por exemplo, um metal alcalino, que tem uma baixa energia de ionização, tá? E muitas das vezes está em alta concentração nas nossas amostras, o que pode acontecer é de ter algum problema, né, uma saturação do meu detector. Bom, e a tocha radial? Como que é a configuração da tocha radial? A tocha radial ela fica de forma vertical aos espelhos, né, ao detector do meu equipamento. Então ela fica de forma vertical, tá? Nesse formato que a gente tem visto aqui. E aí a radiação referente, a radiação ela é focalizada, né, através de um pequeno ângulo e o espelho fica disposto perpendicularmente, de forma horizontal, de forma vertical, perpendicular, né, podemos dizer assim. Bom, a seção onde passa a radiação, ela acaba sendo uma seção um pouquinho menor, tá? Porque a radiação ela vai passar por aqui, tá? E acaba sendo um pouquinho menor que a axial, que passa, né, por aqui. A radiação não, gente, desculpa, tá? A emissão, podemos dizer assim, tá? Então, na verdade, a permanência ali dos meus átomos ali presentes nessa tocha, nesse plasma. Tá? Então, conforme eu disse, né, essa zona de observação está perpendicular aqui aos espelhos. Então, aqui a emissão dos meus compostos estão aqui, vão chegar no detector de forma perpendicular. Tá? Ela é recomendada para amostras complexas, com maiores concentrações de elementos e quando possui metais alcalinos. Ela é menos sensível, né, e isso garante por ser menos sensível, ela é apropriada para elementos que têm ali a amostra que tem uma alta concentração do meu elemento alvo, porque ela é menos sensível, então tem que ter uma maior concentração do meu elemento para que eu consiga atingir os limites de detecção, tá? Desse meu analito. Bom, então vamos lá, o plasma, né? A gente já falou um pouquinho sobre a tocha, agora eu vou falar um pouquinho sobre o plasma, né? Que é onde se forma ali dentro da tocha. Então, o plasma é o local responsável por excitar, né? Eu já disse para vocês, o plasma, a principal função dele é excitar todos os elementos de interesse, tá? E eliminar o solvente, os compostos orgânicos e as moléculas, escrevi inúteis, e as moléculas que podem, por algum motivo, ocasionar alguma interferência ali no meu sistema, tá? Bom, o argônio ele é ionizado para tornar-se condutor. A gente vai ver como que funciona essa formação do argônio, do plasma. Tá? O plasma ele é feito com argônio, né, gente? Que são os gases que passam ali por aqueles tubos concêntricos que a gente viu.
tá? O plasma, ele é autossustentável, tá? A gente vai entender como que funciona isso. E é necessária a introdução de um fluxo circular de argônio para o resfriamento por meio de um tubo externo. Isso aqui, só estou dizendo que é necessário a utilização de gás de refrigeração, né, para manter ali um isolamento térmico, podemos dizer assim, naquele sistema. Tá bom? Então vamos lá entender aqui, eu coloquei aqui uma imagem de um plasma, e aqui uma figura, né, de um plasma simbólico, só para a gente entender como que funciona. A parte avermelhada possui temperatura média de 6.000 kelvins, que é essa parte mais superior aqui, tá? 6.000 kelvins a 6.200 mais ou menos, tá? E ela serve para analisar elementos facilmente ionizáveis. O que seria um elemento facilmente ionizável? Um elemento que tem baixa energia de ionização, como por exemplo os metais alcalinos terrosos. Eu não preciso de uma alta energia para ionizar esses átomos. Ele já tem ali 1 ou 2 elétrons numa camada de valência e esses elétrons eles querem querem abandonar esse átomo para atingir o octeto, né, para eles ficarem estáveis. Então, geralmente, essa zona aqui ela é mais utilizada para analisar esses elementos facilmente ionizáveis. Tá? Bom, a parte brilhante pode chegar a temperatura de 8.000 Kelvin, tá? Que é essa parte mais aqui central, tá? A parte brilhante. Tá? E serve para analisar todos os elementos possíveis de ser analisado por ICP-OS. Tá? O ICP-OS pode analisar muitos elementos, quase a tabela periódica por inteiro. Né? A gente vai ver que tem algumas exceções. Tá? Principalmente os elementos que têm... Exceções são os elementos que necessitam de uma alta energia de ionização, como, por exemplo, os elementos do grupo 7, né? Cloro, por exemplo, enfim. Tá? Esses elementos muito eletronegativos, tá? Já não conseguem ser analisados ali por ICP-OS. Tá? Alguns equipamentos conseguem analisar esses elementos que necessitam de uma alta energia de ionização, mas não são todos os ICPs que conseguem fazer isso. Tá? Os mais modernos, sim. Os mais antigos, talvez não. Existe também o plasma mais interno, onde o calor fica armazenado dentro do tubo, podendo chegar a 1.000 kelvins. Essa aqui é na parte, logo na saidinha aqui da tocha, né, nessa parte bem interior, a gente tem uma alta temperatura que chega até 10.000 kelvins. Tá? Então, o que acontece com a amostra quando ela chega no plasma? Vocês lembram que a amostra chega no plasma, né? O aerosol ali chega no plasma, aqueles 2 a 5% da minha amostra. O que acontece? A amostra está em solução, primeiramente, ela é dessolvada, isso aqui é antes de chegar no plasma, tá? Ela é solução, ela é nebulizada, ela é succionada, né, pela bomba peristáltica, e aí, ao entrar, ela dessolvata, né, virando um sólido, e aí ela começa a entrar em contato ali com o plasma. E aí acontece a vaporização, transformar ela de sólido a gás, né, uma sublimação, podemos dizer assim. E aí essas moléculas gasosas, o M é o analito de interesse, tá? E aqui é uma molécula, então não serve para ser detectada. A emissão dessa molécula, né, MX, ela não vai ser importante para mim. Teoricamente, ela não é o que eu quero analisar. Eu preciso de dissociar, né, de ocorrer uma dissociação, uma atomização, tá? Então, separar esse X do meu metal de interesse, do meu elemento de interesse, e esse meu elemento atômico, tá? Eles devem estar aqui na forma de vapor atômico, tá? Então, esse meu átomo na forma de vapor, ele sofre aqui a excitação, tá? Através do plasma. O plasma faz com que ele se excite, tá? E ao excitar, quando ele volta para o seu estado natural, ele emite esse fóton de energia, e é esse fóton aqui, essa energia aqui, que chega ao detector e é detectado e a partir do comprimento de onda referente desse meu átomo. Bom, uma coisa que eu já disse para vocês é que no ICP-OS, tanto o átomo, vapor atômico, quanto o íon podem ser utilizados no ICP-OS. Então, agora o íon aqui deixa de ser uma interferência. Eu posso dizer para o meu equipamento se eu quero analisar o átomo referente, né, ao analito de interesse, ou se eu quero analisar o íon desse analito. Tá? Então, pode acontecer ionização, a ionização acontece muito no plasma, porque o plasma atinge altas temperaturas, e essas altas temperaturas fazem com que os meus átomos sejam ionizados. Tá? Então, esse íon também,
ele vai ser excitado, tá? E após essa excitação, ao emitir essa energia, né, esse fóton de energia também ele vai ser detectado e aí eu consigo saber, né, fazer a interpolação ali da concentração desse meu analito presente na minha amostra. Qual é preferível? Analisar o átomo ou o íon? Vai depender muito do seu analito, tá? Alguns analitos, eles são mais sensíveis, né, na forma iônica, tá? Então é preferível você analisar o íon. Então você programa, manda lá o equipamento, analisar os íons e não os átomos do seu analito. Então isso é muito na prática, vocês acabam vendo até mesmo conhecimento à medida que vocês começam a trabalhar com essa técnica analítica. Tá bom? Bom, por que utilizar um plasma de argônio induzido em emissão óptica? Tá? Primeiro, por que eu utilizo o argônio? O argônio ele é um gás nobre, ele é monoatômico e quimicamente inerte. Além disso, a energia de ionização dele é altíssima. Para que eu transforme esse meu argônio em íons, eu preciso de um alto potencial de ionização. Tá? Então ele tem um elevado potencial de ionização. Ele tem boa condutividade térmica, tá? Ele passa calor facilmente por todo o plasma, podemos dizer assim, por toda a área onde ele está contido. Eu coloquei aqui baixo custo, mas isso é muito relativo, tá? Porque ele tem um relativamente alto custo, tá? Mas comparando a alguns outros gases, talvez ele possa ter um baixo custo, tá? Eu consigo obtê-lo em alta pureza, que é 99,96, alguns até com mais 9, dependendo do fabricante. Elevada temperatura, a gente já viu que pode atingir até 10.000 kelvins. Elevada densidade eletrônica, tá? Ele é bem denso. Curto tempo de residência do aerosol na amostra, de 2 a 3 milissegundos. Tá? O aerosol, quando ele atinge o plasma, ele não fica muito tempo ali no plasma, rapidamente ele é evaporado, acontece a vaporização, atomização e excitação, e aí por volta de 2 a 3 milissegundos, em um ambiente inerte, né? E menor concentração de espécies moleculares. Por que menor concentração de espécies moleculares? Se você tiver moléculas ali presentes, essa molécula também pode emitir uma energia, e é uma energia que eu não quero. Embora eu tenha um sistema de monocromador no detector que a gente vai ver, mas muitas das vezes essas moléculas também podem aí, interferir o meu sinal analítico. Tá? Então, como que é formado o plasma de fato? O plasma é argônio. Então, o argônio ele está aqui no seu estado fundamental, né? E aí acontece que na tocha tem uma bobina, né? Então a gente induz essa bobina, tá? Para que forme uma faísca, tá? Uma faísca que vai dar aquela primeira ponta elétrica, aquela faísquinha para começar a formar o plasma. Tá? Então essa bobina de indução, ela induz a formação do plasma a partir de uma faísca elétrica, tá? E aí essa faísca elétrica transforma o primeiro átomo, vamos imaginar assim, a primeira população de átomos de argônio em um argônio positivo, ou seja, ioniza esse argônio. Né? Se ioniza esse argônio, libera um elétron. Tá? Bom, e aí o que acontece? O segundo estágio da formação do plasma. Acontece uma colisão desses íons de argônio, do íon argônio com o elétron, o argônio ele começa a colidir, chocar, né? Porque tem uma alta temperatura, então as moléculas ficam com alto grau ali de liberdade, então elas começam a se chocar, tá? E aí esse choque promove ainda assim mais formação de elétrons e de íons de argônio ionizado. Tá? Esse elétron também pode chocar com o argônio, né, no estado fundamental, formando ainda mais argônio mais elétrons. Então, todo esse emaranhado de argônio no estado fundamental, argônio no estado, o argônio como um cátion, elétrons, tudo isso forma o que nós chamamos de plasma. Então, se você pegar o plasma, se pudesse tirar uma foto do plasma, e nessa foto identificar quais são as espécies presentes ali no plasma, a gente viria nesse plasma o argônio no estado fundamental, o argônio, o cátion de argônio e um elétron. Tá? Então, por que é possível formar um cátion de argônio? Tá, gente? É até estranho falar um cátion de argônio, né? Porque o argônio ele é um gás nobre, então, teoricamente, ele não se ioniza. Né? Mas como a gente está aqui numa temperatura altíssima, tá?
essa reação ela acontece de forma constante, ou seja, autossustentável. Então esse gás de argônio ele fica ali por um bom tempo sendo formado até o momento que eu queira interrompê-lo. Tá bom? Bom, então a gente já falou sobre todos os aparatos do CPOS, agora vamos falar sobre os detectores, como que funcionam os detectores. Eu gastaria uma aula aqui somente para falar de detector, tá? Só que essa parte de detector, quem estuda muito ela são mais os engenheiros, eletricistas, né? Eles acabam ficando mais com essa parte, até mesmo porque eles que acabam construindo toda essa parte instrumental desses equipamentos. Mas de uma forma geral, como que funciona os detectores? Né? O detector é responsável pelo trabalho óptico, para determinar, né? Enxergar, quando eu falo óptica, é enxergar os comprimentos de onda referente aos fótons emitidos ali dos meus átomos que eu quero determinar. Então, dentro do detector há um prisma, um jogo de espelhos, tá? Que são responsáveis por difração da luz emitida pela tocha, tá? Emitida pelos seus analitos ali contidos na tocha, tá? O comprimento de onda de interesse é pré-estabelecido pelo monocromador, um policromador, a gente vai ver, né, vocês viram lá no FAS que a gente também tem um monocromador, e agora no CPOS a gente pode ter tanto um monocromador como um policromador, né? E então, quando recebe esse fóton de energia, né, selecionada ali pelo monocromador, ele transformará essa energia em dados, tá, em um espectro de emissão, e isso é lançado, né, amplificado e reportado ali num computador para ser analisado e estudado. Tá? Então existem dois tipos de detectores, tá, no ICP-OS, assim, os mais comuns, talvez tenham, hoje já tenham variações, né, mas existe um sistema sequencial e um sistema simultâneo, tá? O detector sequencial. Todos eles, pessoal, é multielementar. Por quê? Porque determina vários elementos, né, podemos dizer assim, de uma única só vez. Só que existe um detector sequencial. Quando eu falo sequencial, é porque o detector ele analisa um fóton, né, um comprimento de onda do elemento de interesse de cada vez. Mas é tão rápido essa detecção, né, entre aspas, detectou sódio, detectou cálcio, detectou... É de forma sequencial, mas me dá um resultado multielementar, porque me dá um resultado de vários elementos de uma única só vez. Tá? Então há também uma discussão na literatura em dizer que o ICP é multielementar por conta desses detectores sequenciais, porque está detectando um de cada vez. Mas a gente diz multielementar porque a gente não está trocando uma lâmpada de cátodo oco, parando todo o meu sistema, trocando uma lâmpada de cátodo oco, como a gente faz lá no FAS, para colocar uma segunda lâmpada para analisar um outro elemento. Não, a gente não faz isso. O próprio detector ele já vai detectando de forma sequencial. Então a gente fala que é multielementar por isso. Tá? Detecta com fotomultiplicadores, tá? Tem uma menor precisão em relação ao simultâneo, depois a gente vai ver o simultâneo, consome mais amostra, porque como é sequencial, ele acaba sendo um pouquinho mais demorado do que o simultâneo. Vocês vão entender o que é o simultâneo. Demora mais e o equipamento é mais barato. Né? Agora, o simultâneo utiliza, ao invés de um monocromador, utiliza um policromador. O que significa isso? Que todos os comprimentos de onda dos meus analitos de interesse, eles são detectados simultaneamente. Tá? Então detecta vários elementos ao mesmo tempo. Tá? Também são utilizados fotomultiplicadores e semicondutores, tem uma maior precisão, consome menos amostras, demora menos tempo, que é simultâneo, e o equipamento é mais caro, obviamente. Tá bom? Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as interferências no ICP-OS. A gente já viu as interferências lá no FAS, não só no FAS, né, na espectrometria de absorção atômica, e agora vamos ver as interferências na espectrometria de emissão, tá? Óptica com plasma acoplado indutivamente, que é o ICP-OS. Então também pode ter, são similares as interferências, tá, pessoal? Do ICP-OS com as técnicas de AAS, né? Tem algumas variações, mas de uma certa forma, o que acontece, uma também, muitas das vezes acontece aqui no ICP-OS. Acontece sobreposição de linhas, de emissão, e aí qual é a forma de minimizar? É a mesma lá do FAS, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Escolher uma linha alternativa. Também a radiação, pode acontecer radiação de fundo, moléculas emitindo, né, a molécula sendo excitada também pelo plasma e emitindo uma radiação que vai chegar de uma certa forma no detector e num comprimento de onda que
era para ser de um analito e está chegando de uma molécula, né, porque a molécula emite em bandas, então uma seçãozinha dela pode chegar lá no detector, e também há uma dispersão de luz, tá? Pode acontecer a dispersão de luz, tá? Bom, espalhamento de luz, é a mesma coisa, tá? Que a gente viu também lá no AS. Bom, isso aqui são as interferências espectrais e há também as interferências não espectrais, que são viscosidade, densidade, tensão superficial, temperatura, número de elétrons. Bom, e aí como a gente minimiza essas interferências? Vamos começar aqui pela minimização das espectrais. Então, utiliza outro comprimento de onda, tá? Um comprimento de onda alternativo, elimina as bandas moleculares ou recombinações de elementos. Então, vocês viram lá que, dependendo da orientação, da configuração da tocha, eu posso diminuir a autoabsorção, tá? Ou recombinações de elementos. Tá? E, no caso da dispersão, não só da dispersão, mas também pode utilizar filtros ópticos dentro do espectrômetro para, ainda assim, minimizar essas interferências. Bom, as não espectrais, a gente pode fazer a correção de matriz, tá? A correção de matriz, também chamado de equiparação de matriz, né? Se eu tenho uma matriz com alta densidade, é só eu preparar a minha curva analítica também com um solvente relativamente semelhante ali para equiparar com a minha matriz que eu estou querendo analisar. Posso utilizar o uso de padrão interno, tá? Que vocês não viram isso ainda comigo, mas vocês vão ver mais para frente. Calibração também por adição de padrão, que vocês ainda não viram. Tá? Adição de surfactantes, diluição da amostra, separação de matriz, né? Separação de matriz ou até mesmo uma extração, né, prévia, né? Um preparo de amostra antes de introduzir essa minha amostra no equipamento, correção com modelos matemáticos, introdução de menores quantidades de amostras no nebulizador. Bom, então vamos fazer a comparação de tudo que a gente, né, já viu, né, embora a gente não tenha visto ainda o CPMS, mas vamos fazer uma comparação rápida aqui, né, em relação à sensibilidade dessas técnicas instrumentais. A gente precisa de definir quais são os elementos que a gente quer analisar. Né? A gente viu que o CPOS atinge uma gama aí de elementos muito maior do que as técnicas de AAS. Tá? Mas muitas das vezes eu não tenho necessidade de utilizar o ICP-OS, eu quero determinar somente um elemento químico, esse meu um elemento químico está numa alta concentração, eu posso utilizar o FAS, tá? É uma técnica mais barata, gasta menos gases, como por exemplo o argônio, que é um gás caro, então você facilita aí o seu custo, tá? Então eu digo aí quais concentrações, também é importante, quantas amostras, né? A frequência analítica é muito importante. O que é frequência analítica? Quantas amostras eu consigo analisar em um determinado tempo. Então o ICP-OS e o FAS têm uma alta frequência analítica, porque eu consigo determinar várias amostras em um período curto de tempo. Já o GFAS, não, ele tem uma baixa frequência analítica. Cada amostra demora dependendo cada analito ali determinado demora 40 minutos, 50 minutos, vai depender ali da sua amostra, do seu equipamento também. E qual a quantidade de amostra, né? Então, se eu tenho uma pequena quantidade de amostra e se ainda, além disso, a amostra é sólida, eu vou usar um GFAS, tá? Bom, em relação ao preço, né? O ICP-MS é o mais caro, o ICP-OS ele fica aqui como intermediário, mas mesmo assim ele é mais caro do que todas as técnicas de AAS, aqui eu só coloquei GF e o FAS, mas também é mais caro do que o CVAS, do que o HGAS também, tá? Em relação aos limites de detecção, o ICP-OS ele atinge menores limites de detecção, ou seja, bons limites de detecção, tá? O ICP-MS, muito similar ao que a gente viu lá no GFAS, baixos limites de detecção. Então, se eu tenho uma concentração muito pequenininha do meu analito, é interessante eu analisar com ICP-MS, se for vários analitos. Se for somente um analito, né, eu posso utilizar uma técnica monoelementar, tá, como o GFAS. Vai depender também do analito que você quer determinar. Né? Alguns analitos são mais apropriados para o GFAS e outros para o ICP-MS. Tá? Aqui o HGAS ele também atinge bons limites de detecção, né? Pequenos limites de detecção. E o CPOS, gente, a gente viu que a posição axial
né, que é aquela posição horizontal de frente ali para o conjunto de espelhos, né, do detector, ele é apropriado para quando eu tenho concentrações, uma amostra mais simples e com concentrações menores, tá? Então, ele também atinge menores limites de detecção em relação aqui ao radial, né? O radial, quando eu vou utilizar a configuração radial, eu preciso ter uma concentração maior, né, dos meus analíticos. E o FAS é o que tem menores maiores limites de detecção, ou seja, piores limites de detecção, né? Ou seja, eu não consigo detectar microgramas por litro, né? Ou seja, somente ali 100 microgramas por litro ou valores maiores do que isso no FAS. Isso aqui eu já falei sobre a frequência analítica, né? O gráfico de frequência analítica. O GFAS, por mais que ele tenha bons limites de detecção, baixos, né? Ou seja, consegue determinar pequenas concentrações, a frequência analítica dele é muito baixa também. Tá? Então, demora muito tempo para analisar. Agora, o CPMS, além de baixos limites de detecção, ele também tem uma alta frequência. Tá? Então, muitas das vezes, ele é o apropriado. O ICP-MS, ele é muito mais caro do que o CPOS, porque todas essas técnicas aqui. Então, muitas das vezes, você acaba utilizando uma técnica alternativa, né, o ICP-OS junto com o GFAS, né, para analisar. Vai depender muito também da situação e da amostra que você quer analisar. Bom, eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, eu vou falar sobre aplicações, tá? Aplicações dessas técnicas instrumentais, alguns trabalhos que eu já desenvolvi, outros trabalhos que estão na literatura que a gente já desenvolveu aí com essas técnicas instrumentais, tá?